Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre a autoestima. O que a autoestima pode influenciar no nosso dia a dia. E garanto para vocês que influencia, hein? E para hoje nossa convidada Élida Santana, esteticista, proprietária da clínica Élida Santana. Élida, um prazer por ter aceitado o nosso convite. Prazer por você estar aqui no Natcast, trazendo um pouquinho do seu conhecimento também, né? Sobre essa questão, já que a gente vai falar de autoestima, por que não uma clínica de estética que trabalha com a autoestima das pessoas? Élida, prazer. Olá, Nath. Olá a todos. Prazer é meu estar aqui. Agradeço o convite. E é um tema, assim, extremamente oportuno, né? A autoestima é um assunto muito falado, muito abordado, mas é interessante a gente conversar porque nem todo mundo sabe o que é autoestima. E aí eu espero contribuir aí um pouquinho para a gente quebrar alguns paradigmas e até alguns preconceitos. Élida, conta um pouquinho como que foi sua trajetória, por que a estética, por que uma clínica de estética e ainda mais abrir, né, o empreendimento no meio da pandemia. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Vou contar, resumidamente, desde o começo, né? Como que a Élida chegou na estética e beleza. Nath, eu era secretária. Então, não tinha nada a ver com estética. Trabalhava no escritório. E aí eu trabalhava no escritório de arquitetura e urbanismo, mas eu não estava muito feliz com o que eu trabalhava. Não me encaixava, parecia que não me completava. Foi aí que eu cheguei na estética, porque eu fui procurar algo a mais. Né? Não entendia o que eu precisava, mas eu falei, eu quero um hobby, algo que eu possa fazer a mais. E aí comecei a fazer alguns cursos de estética e me apaixonei. E aí foi lá que eu descobri realmente qual que era a minha missão. Isso há 15 anos atrás, tá? Caramba! 15 anos atrás. E desde então, tenho me dedicado à estética. Tenho uma clínica hoje em Barueri. Aí você comentou, né, que eu abri minha clínica na pandemia. Porque, assim, eu quando vim para Barueri, eu montei um estúdio na minha casa. Construí minha casa e montei um estúdio e trabalhava lá, porque eu precisava cuidar da minha filha e tudo mais, mas eu queria me dedicar à estética. Mas ficou pequeno esse estúdio. E eu precisava sair, entrou a pandemia. E aí, o que eu vou fazer? E aí, um belo dia, eu falei, não, eu preciso sair daqui, preciso expandir. Mas nós já estávamos há um ano e pouquinho da pandemia, a gente não sabia quando que ia sair. Foi quando eu achei um lugar perfeito, maravilhoso, que eu falei, não, é esse. E aí, falei, vou montar minha clínica aqui. E aí, o pessoal falou, Élida, mas como assim? Você vai montar no meio da pandemia? Está todo mundo fechando? Eu falei, está fechando, mas eu estou abrindo. E aí, deu certo, graças a Deus. Hoje, a gente está super bem. E hoje a gente vê, né, a questão da autoestima, é uma coisa que a gente estava conversando. Como que a autoestima, ela influencia no nosso dia a dia? Às vezes não é só a questão da autoestima, mas o que o outro fala da gente, né? Do nosso modo de se vestir. Se você tá um pouquinho acima do peso, a gente acha que isso não vai abalar e abala. A sociedade criou assim, isso não me abala. Às vezes, no momento, pode não abalar. Foi uma coisa que a gente estava conversando. Há 7 anos atrás, mais ou menos, uma pessoa falou para mim, falou assim, nossa, você é gorda e você é feia. Naquele momento, isso não me abalou, só que fica no nosso subconsciente. E uma hora ou outra isso vem à tona, né? E hoje eu trabalho muito. Eu sempre falo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para o outro. Porque, às vezes, para nós, não vai fazer diferença. É algo simples. Mas, para quem está ouvindo, isso é simples? Às vezes não é. Então, assim, algo que foi falado 7 anos atrás, isso influencia, sim, na minha autoestima hoje. Porque, às vezes, eu paro e me olho assim... Às vezes, eu olho pro espelho e falo, nossa, eu tô maravilhosa. Mas tem dia que você não vai estar naquela autoestima. E tá tudo bem não estar bem também. Não é todo dia que vai ser flores, né? Então, como que o outro falando, as pessoas, isso influencia. A sociedade criou algo que isso não influencia no nosso dia a dia, mas influencia sim. Porque a nossa autoestima, ela também está ligada por dentro. Como que eu estou por dentro, né? Eu tô bem comigo mesma? Eu não tô?
que é uma coisa que a gente estava conversando, né? Como que isso pode influenciar? E como você trata disso, né, na clínica, as pessoas te procuram para elevar essa autoestima. Eu acho que o que mais as pessoas, quando te procuram, é falar, Elida, eu quero aumentar minha autoestima, né? Exatamente, Nath. E isso que você colocou é interessante a gente entender o que é a autoestima. Então, a autoestima nada mais é do que você se estimar. Você se dar o valor, você perceber quem você é. E é uma coisa que vem de dentro, com certeza, para fora. Né? Então, assim, quando você tem autoestima, você percebe as suas qualidades e você vê também os seus defeitos. E você vê que aqueles defeitos, ok, eu posso melhorar porque eu tenho autoestima, porque eu me valorizo. Então, as pessoas acham, muitas vezes, que a ideia de quem tem autoestima é aquela pessoa que está sempre, uhul, né? Não ligo para a opinião de ninguém, né? Eu sou eu. E não é. Muito pelo contrário, quem tem uma autoestima boa é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem limites, né? Que fala, eu posso ir até ali, é bom para mim, mas até ali não é bom para mim. Né? E isso é importante. E aí, quando a gente fala no campo da beleza, Nath, entra aquilo que a gente conversou outro dia até, falando da aceitação, né? Que hoje se cai muito nessa história da aceitação. Olha, você tem que se aceitar. Assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco a gente está aceitando o ruim, né? Por que você não aceita que você não pode ultrapassar limites, né? Isso com relação ao corpo. Se você ultrapassar limites do seu corpo, você vai prejudicar a sua saúde e a sua beleza. E aí, lá na frente, vão ter consequências. Isso também é aceitar, né? É aquilo que a gente estava falando da comida, né? Porque a autoestima... no meu ponto de vista, não é só você ter um corpo bonito, perfeito, eu sou maravilhosa. Não. É você estar bem com você próprio, com você mesmo. Você estar bem com isso, Sim. né? E uma coisa da comida, eu, particularmente, quando eu tô com crise de ansiedade, eu vou e saio comendo até os rebocos. Se deixar. Mas por quê? Eu quero preencher algo dentro de mim que está vazio com a comida, porque eu não posso expressar aquilo. E muitas vezes eu também quero só ficar sozinha. Então, tem isso também da questão da comida. Às vezes a gente acha, nossa, mas por que a pessoa está comendo além? Algo está acontecendo. Às vezes, quando ela não consegue se expressar, falar, ela vai e coloca para dentro a comida ou a bebida, até mesmo com a questão da bebida alcoólica. Porque muita gente vai sim... bebe muito porque não consegue se expressar. Então, a autoestima, ela não é só a questão da beleza, mas como você tá por dentro, como você tá se cuidando. Então, assim, as pessoas veem de autoestima como você tem que ser a foda, né? Tem que ser a mais bonita, mas não. Como que você tá por dentro? Tem muito isso, né? Então, Nath, você até comentou da questão da sua história, né? Que você Sim. falou que, né, há um tempo atrás, né? Você foi afetada por algumas coisas que te falaram. E é justamente isso, né? Quando a gente está com uma boa autoestima, a gente se conhece, não é verdade? E assim, tanto a autoestima, a gente precisa trabalhar todos os dias, como se a gente não trabalhar, algumas coisas podem influenciar pelo lado negativo da nossa autoestima. Então, eu falo assim, que a gente precisa de alguns gatilhos para melhorar a nossa autoestima. Um desses gatilhos é o cuidado pessoal, é a estética e a beleza. E é isso que a gente faz lá na clínica. A gente traz as pessoas, né, traz as mulheres, e sabe quando você pega uma lente e limpa a lente e fala, olha, você é isso aqui, você é essa pessoa maravilhosa que você é. Nath, tem mulheres que chegam lá, só para você ter uma ideia, chegam em mim e falam assim, Elida, eu vou fazer avaliação, né? Então, obviamente, ela precisa ficar de biquíni, tirar a roupa, e elas falam para mim, Elida, só você e meu marido é que me veem assim, né, de biquíni, ninguém mais me vê. Aí eu até brinco com elas, falo, tá, mas eu não vou casar com você. Então, assim, para você ver o nível da autoestima dessa pessoa, né? Ela está com uma estima tão abalada que ela... E não está tão ruim assim, né? Porque tem mulheres maravilhosas, incríveis. E aí você pensa, puxa, como essa pessoa chegou nesse nível? Então, qual que é o gatilho?
É o tratamento que a gente faz. Então, quando ela começa a se ver bonita, quando ela começa a se tratar, quando ela começa a ter o momento dela com a gente, aí ela começa a se redescobrir, começa a criar uma nova autoestima, né? Porque tem mulheres que não é só elevar a autoestima, tem pessoas que viveram um passado muito ruim, né? Ou por crenças limitantes de pessoas que falaram, olha, você não pode se cuidar, não, tá bom assim, se aceite, né? Se aceite. Então, precisa criar uma autoestima. Então, pessoas que não têm precisam criar, outras elevar. Essa questão do se aceite tá muito, né? Ah, você tem que se aceitar como você tá. Tá, mas espera aí. Eu tenho que aceitar porque os outros estão falando isso e tá tudo bem pra mim? Ou tá, eu posso me aceitar do jeito que eu sou, só que eu vejo que tem algo que eu quero melhorar. O que eu posso melhorar? Então, você tá fazendo por você ou porque os outros estão falando para você se aceitar desse jeito, tá tudo bem, você vai lá e aceita. Não, tem que começar a analisar. Eu tô bem assim? Autoestima é isso também. Não é você ter um corpo perfeito, sei lá, escultural. Mas a sua autoestima, ela vai depender de como você tá. Tá tudo bem pra você? Tá tudo bem? Ótimo. Se não tá, o que eu posso melhorar? Eu sei que às vezes é difícil. A gente fala muito dessa questão de autoestima. Ah, é você por você. Realmente, é você por você. Só que tem dias que a gente não vai estar bem. Só Sim. que eu falo um pouco dessa aceitação, é você aceitar, hoje eu não tô bem. Sim, exatamente. E você aceitar que você tem limites, né? Então, é uma frase que a gente sempre costuma usar. Você em sua melhor versão. Você vai estar bem com você mesmo, sendo o melhor daquilo que você pode ser, e não ser uma outra pessoa. Sim, e daí tem muito essa questão de crença. Nossa, eu tô fazendo isso pelos outros ou por mim. Começar a analisar isso. Começar a analisar, poxa, a questão que a gente falou do Mac, né? Eu vou lá, eu como, mas por que que antes você não analisou? Não que você não deve comer, né? Mas assim, analisar, isso eu tô fazendo para preencher algo ou eu tô comendo porque eu quero comer? Preencher o vazio. Porque eu vejo muitas pessoas que só falam do cuidado do corpo. Ah, eu vou cuidar do meu corpo, se eu tô bonita, tá ótimo. Mas e por dentro? E esse vazio por dentro? O que você tá ingerindo? Porque tudo que a gente ingere, isso vai afetar em algo que tá preenchendo esse vazio. Então, é você começar a analisar, minha autoestima, ela tá boa. Por quê? Né? Então, a autoestima, ela não é só essa questão do visual, mas por dentro. E você se aceitar se você, pra você, tá ok. Não porque as outras pessoas falam, nossa, você tá linda, maravilhosa. Exatamente. Autoestima é equilíbrio, né? Então, assim, quando a pessoa ela começa a fazer algo que vai além daquilo, né? Porque tem esse certo desequilíbrio, né, em algumas pessoas, né? De começar a fazer muita coisa que não deveria e aí depois, lá na frente, vai ter as consequências. Então, se ela está desequilibrada, significa que ela não está com uma boa estima. Uma boa autoestima significa que, como você falou, né? Ela está comendo as emoções, ela está buscando por algo que ela precisa resolver dentro dela. E não adianta nada resolver fora se por dentro não tá resolvido. Eu falo por experiência própria, né? Eu já tive minha autoestima, assim, várias vezes, altos e baixos. E não tenho vergonha de falar isso, igual eu falei. Tem dias que eu me olho assim e falo, nossa, poxa, eu tô bem, tô gostando de mim, meu corpo ótimo, ok, mas tem dia que não. Aí eu penso, o que eu posso melhorar? Só que Sim. não adianta nada você querer resolver fora, se por dentro ainda falta algo, que é a questão das terapias, que a gente entra um pouquinho nisso, né? Começar a analisar quando você vai comer além, né? Por que eu tô comendo? O que tá me afetando? O que tá me incomodando que eu tô ingerindo mais do que eu deveria? E a mesma coisa da bebida. Eu bebo, não vou falar assim. Só que eu comecei a analisar quando isso estava passando dos limites. Que tudo tem um limite. O porquê. Então, eram situações que eu estava triste, a maioria das vezes. Ou que eu estava triste, ou que eu estava com crise de ansiedade. Então, eu queria colocar para dentro aquilo que, para tampar um buraco realmente.
porque eu não conseguia me expressar. Então, a autoestima, ela é tudo isso, se olhar, se autoconhecer, né? E daí vem as clínicas para ajudar a gente nisso, na questão dos procedimentos. Exatamente, porque isso vira um ciclo sem fim, né? Então, você falou da questão de comer. Você come, você engorda, você se olha no espelho, se vê ruim. Aí, quando você se vê ruim, você come mais, e aí você entra em depressão, e aí vira aquele ciclo. E aí, ao contrário, quando a gente procura um tratamento para melhorar. Porque você vai lá, faz o tratamento e você fica bem. É o gatilho. É o Né? gatilho. A autoestima, ela vem de dentro, sim, mas a gente precisa ter alguns gatilhos. Então, você se cuida, você se olha no espelho e você fala, tô linda. E aí você aumenta a sua autoestima. E aí você imagina, Nath, uma mulher com uma boa autoestima. É uma mulher poderosa. Ela é de bem com a vida, ela é melhor nos relacionamentos, ela cria os filhos melhores, mais seguros, ela tem mais sucesso. Então, a autoestima é importantíssimo para a nossa vida, né? Apesar de muitas pessoas acharem, né, que não é uma coisa que precisa ser trabalhada. Não, a gente precisa trabalhar a autoestima todos os dias. É uma constância, né? Porque imagine você, se você tá com a sua autoestima baixa, parece que nada vai. Você tá de mau humor, parece que nada vai, daí isso é um gatilho. Poxa, nada tá dando certo. Mas imagine você com a sua autoestima, independente de como você esteja hoje, mas você trabalhar isso em você. A gente mesmo trabalhar todos os dias, né? E buscar sempre a questão do melhor. Então, imagine você com a sua autoestima lá em cima. Isso vai mudar muito, porque você começa a olhar tudo à sua volta diferente, que é uma frase que eu sempre utilizo aqui, seja a mudança que você quer no mundo. Por que esperar dos outros se você pode começar por você? Então, é se autoconhecer. A autoestima também é se autoconhecer. A mesma coisa nas terapias. É se autoconhecer. Quando você se conhece, você começa a trabalhar, tudo vai mudando. Então, o que eu posso fazer hoje que eu posso mudar? Posso fazer uma caminhada? O que a clínica hoje de estética, ela pode ajudar nesse procedimento? Porque hoje clínica de estética não é só procedimentos cirúrgicos, né? Também tem a questão de massagem, tem a questão relaxante, modeladora. E isso traz uma autoestima, né? Quando o pessoal procura você. E também, gente, não é só a questão de mulheres, né? A gente está tendo muito essa questão de autoestima com os meninos, né? Os meninos procurando se cuidar. Porque acha que quando é autoestima, a gente pensa assim, mas é só mulher que tem que se cuidar? Não, tem que ter um equilíbrio, né? E tem bastante procura, Hélida. Como que é essa questão? O que a clínica ela pode ajudar, né? Nessa questão de massagem, de trazer também a autoestima, né? Do cliente. Então, Nath, hoje a questão tanto de homens para as mulheres tem aumentado muito. As pessoas estão percebendo, logo após a pandemia, né, a gente já começou a ter essa percepção, né, de que nós somos seres humanos que a gente é uma joia, né, a gente precisa se cuidar. Sim. E os homens também estão muito nessa pegada, né, de se cuidar, de procurar tratamento. Antigamente, para o homem era um pouquinho mais preconceituoso, né, homem se cuidar. Hoje eles já estão mais abertos a esses cuidados. E lá na clínica a gente faz isso, né? A gente traz a pessoa, aí eu tento entender, né? Na consulta eu tento entender, né? Qual que é a dor dela, porque eu falo para as meninas que quando a pessoa vem até nós, é porque ela não está bem, ela está ruim. E ela já tentou outras coisas, né? Para a pessoa chegar aí até um local, é porque ela já tentou fazer outras coisas que não deram resultado. Então a gente vai entender qual que é a queixa dela, e dentro daquela queixa que ela tem, eu preciso emagrecer, essa gordurinha está me incomodando, eu estou com flacidez, né? Eu preciso mudar algo no meu rosto. Então, dentro daquela queixa dela, a gente vai trabalhar aquilo até onde a gente pode trabalhar, né? Então, a gente vai procurar entender. Porque tem casos, Nath, de pessoas que elas procuram, como você falou, algo além do nosso alcance. Sim, né? Tem muito, né? Então, é importante entender, mas quando ela começa a se cuidar, às vezes acontece algo assim, a gente fala que é algo mágico, né? Ela começa a se cuidar, já deita na maca, já se sente transformada, porque ela também precisava daquele momento. E aquele momento dela ali na clínica de estética vai aumentar a autoestima dela. Ela vai sair daquele ambiente que ela estava, né?
de um ambiente onde ela achava que ela não podia ter o momento dela, onde ela não podia se cuidar. E aí ela chega na clínica, ela deita lá na maca, ela tem o seu momento e ela sai maravilhosa, a autoestima aumenta, com certeza. E aumenta aí essa questão de que não é só um procedimento, né? As pessoas acham, eu vou lá só fazer um procedimento. Não, tem tudo por trás. O que eu posso fazer para esse meu cliente? Como eu posso ajudar? Primeiro, você tem que entender a dor da pessoa, porque é uma dor, né? E o que eu posso fazer para melhorar? Então, entra um pouco nessa questão de terapia, né? Sim, sim. Porque não é só um simples procedimento. Eu vou entender o porquê que ela está me procurando para fazer tal procedimento. Então, é uma dor da pessoa, né? Então, assim, eu vejo como você, proprietária, né, de uma clínica de estética, como que você vê que é essa questão da construção do profissional, né, de estética, na construção dessa autoestima do cliente? Então, assim, o próprio cliente, né, o próprio paciente, ele vai falando para a gente o que ele precisa. Quando eu tinha o meu estúdio lá na minha casa, eu vi as meninas chegando em mim, né, depois de um dia longo de trabalho. Eu estou super cansada, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu entendia que elas precisavam de um relaxamento. Às vezes, naquele dia, eu falava, ela não está precisando exatamente de um procedimento onde a gente vai trabalhar ali a gordurinha localizada, mas ela precisava mais de um relaxamento. E eu falei, bom, eu vou montar minha clínica, já tinha isso na ideia, vou montar minha clínica e vou ter uma sala só de relaxamento, só de massagem. Montei a clínica e fiz justamente isso. Porque hoje, quando eu entendo que a paciente chega até mim e naquele dia ela tem um horário marcado para fazer o procedimento dela, né, que é o procedimento que a gente faz, né, o método que a gente faz para reduzir a gordura localizada, mas que naquele dia ela está super estressada, ela está precisando mais de um relaxamento e aí eu já encaminho ela para a sala de massagem e falar, então hoje vai ser diferente. Hoje você vai relaxar. Porque isso faz parte do tratamento também. Tá? Isso faz parte, quando a pessoa está relaxada, o cortisol está baixo, né? O corpo ele consegue responder muito bem a outras coisas. Né? A gente falou sobre a questão de comida. A pessoa vai lá, come. Por quê? Porque ela está super estressada. Ela está querendo comer as emoções. Então, ela precisa trabalhar aquele relaxamento. Ela precisa estar bem para poder os outros campos, né, as outras partes do corpo responder de acordo com o que a gente quer. E você falando aí a questão da comida, né? Não é só o adulto, a criança também. É analisar os sinais. Eu lembrei hoje, comentando contigo, antes da gente vir para cá, né, de iniciar o podcast, de uma lembrança de quando eu era criança. E por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com o que você fala para o outro. Eu via muito na minha cidade, interior do Paraná. Então, todo mundo conhece todo mundo. E lá tinha uma loja que sempre, todo ano, tinha desfile. E eu ouvia de adultos falar assim, nossa, essa criança é gorda, tá desfilando. Porque eu tive meus altos e baixos, né? De emagrecer, de engordar, desde a minha infância, desde da criança. E eu nem lembrava dessa situação. Olha só, tô com 26. Isso tem o quê? Uns 20 anos atrás. E que hoje, falando de autoestima, me vê esses insights de 7 anos atrás, que eu comentei no início, e da criança. Então, a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala. Principalmente com crianças, né? Também. Às vezes, eu falo porque eu tenho sobrinhos, né? Então, saber o que você vai falar para aquela criança, porque isso também pode abalar ela, não naquele período. Por ela ser criança, às vezes não entender, a criança ela tem a inocência. Mas isso ela pode levar com ela. E às vezes, 20 anos depois, pode lembrar, né? Não que hoje isso me afeta, não. Mas lembrei da situação. No momento fiquei triste quando eu lembrei. Só que eu já... não vou ficar triste por conta disso, que foi uma coisa que aconteceu lá no passado. Mas eu falo dessa importância de você saber o que você fala para outra pessoa por conta disso. Você não sabe o quanto você vai abalar. Eu tenho um grupo comigo mesmo, né? É diário virtual. Quando eu fico puta,
Às vezes eu fico putaça da vida, fico chateada, fico brava, fico triste. E daí, em vez de eu falar pra pessoa, porque eu já fui muito explosiva. Não vou falar que não sou, mas hoje eu conto até 50, né? Até 10. É até 50. Vai mandar pro seu grupo com você mesma. É. Então Eu tá criei ótimo. um grupo. Não, mas eu fiz Tá. isso porque antes, se eu ficasse putaça contigo, eu ia brigar com você, Entendi. discutir. Só que ali, as pessoas, ela têm uma questão de falar assim, porque na hora da raiva, isso é desculpa. Não é mais justificativa para você falar o que você quer falar para o outro, né? Que fala assim, na hora da raiva eu te falei isso, me desculpe. E as pessoas estão justificando. Porque eu estava triste, porque eu estava brava. Então, eu era uma pessoa muito explosiva. E eu sei que eu machuquei pessoas assim. Não sou perfeita, tá, gente? Não sou, ninguém é. Mas o que eu comecei a analisar? Eu comecei a pensar muito antes de falar. Aquilo que eu vou falar, eu gostaria de ouvir. E em vez de eu falar pra pessoa quando eu tô, né? Eu vou lá e mando pra mim. Se eu tô putaça, eu vou lá e mando um áudio pra mim. Por isso que eu falo, é um diário, mas um diário virtual. Antes a gente tinha um diário de escrever. E você começar a analisar isso, né? Porque se tudo que a gente for falar pro outro, a gente for pedir desculpa, então isso é uma justificativa que as pessoas têm. Então eu pensei em analisar. Aquilo vai me fazer bem, eu vou falar. Se não, né? Porque isso influencia, gente, na autoestima. As pessoas criaram que eu não vou ligar porque os outros vão falar. Às vezes, na hora, você pode não ligar. Mas afeta, uma hora ou outra, isso volta à tona. Fica no nosso subconsciente, mas quando volta, a gente acha que esqueceu, mas sempre volta. Sim, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Com a gente e com um outro, principalmente. E assim, Nath, isso que você falou é interessante porque quando a pessoa está com uma boa autoestima, uma pessoa vai falar para ela alguma coisa, talvez não vai afetar. Porque ela fala, não, eu me conheço, né? Mas se a pessoa ela já está com a autoestima abalada e você vai e fala alguma coisa que não é tão legal, aquela pessoa vai se destruir. Né? Então, realmente, a gente precisa ter essa responsabilidade, precisa entender que nem tudo a gente tem que estar falando. Né? Para começar daí. E esse seu grupo eu achei interessante. Tá? Acho que eu vou criar um também. Porque assim, como eu falei, eu era muito explosiva. Depois que eu comecei a estudar terapia e fazer terapia, porque eu só não estudo, você só estuda terapia. Não, eu estudo para me curar de algo. E isso é um processo. Não é de uma vez que você vai curar tudo. Cada um sabe da sua dor. Então, ele é um processo. E daí eu comecei a analisar. Porque realmente, às vezes, quando a gente tá chateado, a gente tá magoado, tá triste, ou tá putaço da vida, a gente quer descontar no outro. E é só sobre nós. Então, por que eu vou descontar no outro se eu posso magoar o outro? E pode, às vezes, acabar uma amizade, acabar uma parceria, enfim. Então, eu sempre falo, não responda quando vocês estão tristes. Não responda quando vocês estão putaço da vida. É o famoso conta até 10, né? Conta até 10. Deixa pra depois. Faz um grupo, manda pra você e depois se escute. Eu ouvi isso de uma pessoa há uns 3 meses atrás. Eu tava putaça com a pessoa e eu enviei um áudio e eu sei, porque depois eu sou aquele tipo de pessoa. Eu vejo que eu errei, só que eu vou lá, dependendo da pessoa, eu vou lá e peço desculpa. Só que eu também sou orgulhosa. A gente tem um pouco de ser orgulhoso. Mas eu pensei, poxa, eu não precisava disso. Então, a gente coloca essa questão de, eu tava nervoso, isso já não é mais justificativo para você magoar o outro, né? E quando essa pessoa me falou assim pra mim, ela não me respondeu, ela só falou assim, eu sei que você está nervosa, só que depois você escute o seu áudio que você mandou pra mim. Na hora eu fiquei mais putaça ainda, né? Mas depois, com a cabeça fria, eu fui ouvir. E realmente, se a gente começar a analisar isso, as coisas seriam melhores, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a pensar muito antes de falar. Não vou falar que não brigo, que sou perfeita, não sou. A gente sempre está em construção, só que hoje eu analiso muito antes. E eu faço essa questão do grupo mesmo.
de mandar para mim mesmo. Se eu tô com raiva de alguém, eu mando para mim, pronto, passa. Porque imagine se tudo que o outro falar você for responder e que bola de neve que não vira, que violência que não vira. E aquilo, às vezes a gente acha que pra gente é só uma simples coisa, mas pro outro não é, né? Para o outro é um mundo. E quem tem a baixa autoestima, é isso mesmo, Nath. É como se fosse assim, ó. Você tem uma autoestima boa, e aí você vê um problema, e aí você fala, bom, eu consigo resolver aquele problema agora, consigo resolver depois. É um problema, mas eu vou resolver. Quando você tem baixa autoestima, você se vê um problema. Então, aquilo que era pequenininho se transforma em algo enorme. E a pessoa ela vai se autodestruindo, vai destruindo as relações, vai destruindo tudo em volta. É por isso que a gente precisa trabalhar a autoestima todos os dias. Né? A gente precisa ter gatilhos que trabalhem a autoestima todos os dias, que eleve essa nossa autoestima. Porque é diferente do que muitas pessoas pensam, a autoestima é o equilíbrio. E quando a gente tem autoestima, a gente fica bem com a gente e com os outros. Não é narcisismo, não é um orgulho desmedido, não é algo que você fala, sou assim, sou orgulhosa, né? Não é a Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, né? Você consegue escutar as outras pessoas, mas você está bem o suficiente para fazer isso, para falar, eu posso mudar, eu posso ser melhor, eu quero melhorar, e eu quero melhorar todas as minhas relações em volta. Sim. Antes de continuar, quero aqui agradecer aos patrocinadores, as óticas Imperial Alphaville, Digital 5, do Selena, minha cabeleireira, Astrogenealogia Brasil, Sempre Foi Sobre Pessoas e Nath Flores. Élida, que papo gostoso, hein? Porque assim, quando a gente fala em autoestima, a gente pensa que é só uma coisa, mas ambas, tantas coisinhas pequenas que podem influenciar, né? E a autoestima, ela tá também elevada à questão da saúde, né? Da saúde do corpo, da mente. O que pode influenciar essa questão da saúde na autoestima? Exatamente, Nath. Levando para a parte saúde estética, a gente fala o seguinte. Quando você começa a ver que seu corpo ele está modificando, que tem coisas que não estão legais, começa a engordar, está acima do peso, seu rosto já começa com a acne, aí você tem celulite, tem flacidez, o que acontece? Seu corpo está gritando por dentro. Sua saúde não está bem. Seu corpo está inflamado, está intoxicado, seu organismo está bagunçado. Né? Ele não está bem, ele está gritando, pedindo socorro. E aí, quando a gente vai começar, né, nosso processo de melhorar a nossa autoestima, aí você fala, eu vou me cuidar. E aí você começa a se cuidar em todos os campos. Você começa a se alimentar melhor. Tem pessoas que não vão ao médico, né? Nunca nem Sim. fizeram uma consulta. Então, quando você está com a autoestima legal, você fala, gente, preciso marcar minhas consultas, preciso ver como eu estou. Você vai na estética, você vai se cuidar. Então, é todo um conjunto. Né? A autoestima ela melhora muito. E aí, consequentemente, você melhora, claro, sua saúde mental, emocional, tudo eleva. Tudo é um conceito, né? Tudo está agregado. Então, é uma constância. Às vezes fala assim, nossa, mas eu tô tão bem que eu não preciso ir no médico. E realmente não é, né? Uma constância, um cuidado com nós mesmos, né? De se cuidar não só fisicamente, mas também da saúde, principalmente, né? Élida, quer deixar algum recado pro pessoal de casa? Fala seu arroba. Para quem pergunta, tá, pessoal? Todos os nossos patrocinadores, as nossas redes sociais ficam na descrição do vídeo, tá bom? Quer falar alguma coisinha pro pessoal de casa? Vou deixar meu arroba aqui, arroba Estética Élida Santana, no Instagram. Eu quero falar assim, Nath, eu quero falar que beleza importa, sim. Beleza é algo que não é pecado, não é ruim, a gente pode ter, a gente pode estar bem, de acordo com nós mesmos. A beleza, ela aumenta a nossa autoestima, né? Principalmente para nós mulheres, né? E que a gente precisa se cuidar, a gente precisa sempre estar se autoavaliando, vendo o que a gente precisa melhorar e, quando vê, tomar uma decisão de ir, né? Porque não adianta só a gente ficar se olhando e falar, eu preciso fazer isso, e aí tomar essa decisão quando for tarde, né? Quando a gente já estiver super afetada. Então, começou a se olhar e ver ali que tem algo incomodando, bom, preciso me cuidar.
Então, vou agendar uma profissional que possa me ajudar. Sempre com um profissional, viu, gente? Sempre essa questão do profissional. Érida, quero agradecer por ter aceitado o convite, gratidão. E quero deixar uma reflexão, né? A gente sempre deixa aqui no finalzinho uma reflexão para você começar a analisar como anda a sua autoestima. Você tem feito coisas para você ou para os outros? Começar a analisar isso, né? Análise. Faça uma autoanálise de si próprio e veja o que você pode melhorar, porque a gente sempre pode melhorar um pouquinho a cada dia. E a autoestima é isso, é você se trabalhar todos os dias. Gratidão, Érida. Eu que agradeço, amei nosso bate-papo, amei de verdade. Quem sabe uma próxima, né? Com um papo super interessante aqui.